Meu irmão, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Chegando aqui para mais um momento de sabedoria, fazendo um estudo aqui super bacana. E eu espero, com a luz do Espírito Santo, conseguir transmitir para você através de algumas palavras aqui. Eu quero ler aqui, livro de Zacarias, capítulo de número 5, e versículo de número 5 a seguir. Diz assim, ó: E saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os teus olhos, e vê que é isto que sai. E eu disse: Que é isto? E ele disse: Isso é um efa que sai. Mas disse: Esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse: Esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa, e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam estas o efa? E ele me disse: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Eu vou ler um outro texto para parafrasear esse, mas deixa eu comentar um pouquinho acerca desse texto aqui. Esse texto conta sobre uma visão que o profeta Zacarias estava recebendo da parte de Deus, onde um anjo estava mostrando ele e explicando ele algumas coisas. Na visão, ele via um efa. Um efa é um cesto, é uma unidade de medida, que era um cesto de aproximadamente 22 a 36 litros. Mas é claro que aqui tudo é simbólico. E dentro daquele efa, dentro daquele cesto, ele viu uma mulher que o anjo falou que essa é a impiedade. E o anjo pega aquela mulher, coloca dentro do cesto, pega um peso de chumbo, que o chumbo era uma unidade de medida que, por sua densidade, era uma das mais pesadas ali do Antigo Testamento, do povo hebraico ali, podendo pesar mais de 50 quilos. Ou seja, ele pega aquela mulher, coloca dentro de um cesto, coloca por cima dela uma tampa de chumbo. E aqui no verso 8 fala que ele lançou ela ao fundo e colocou um peso sobre ela para que ela não saísse. E logo depois disso vieram outras duas mulheres com asas como de cegonha e pegaram aquele cesto entre a terra e o céu e levaram para a terra de Sinar. A terra de Sinar é a Babilônia, onde foi construída a terra de Babel, onde os homens tentaram chegar até a altura do próprio Deus. Estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Então, o que o Senhor quer nos dizer aqui através dessa visão? Essa visão mostra o sistema político e religioso da época, que estava completamente corrompido. As instituições estavam completamente corrompidas. Os sacerdotes, ali, os comerciantes, o sistema político estava completamente corrompido naquela época, o que despertava de uma forma grandiosa a ira do próprio Deus. Mas a visão mostra que Deus pega o sistema político, que Deus pega o sistema religioso, o pecado que habita no meio dele, o desrespeito, a desobediência, e encerra dentro de um cesto e coloca um peso por cima. E as duas mulheres aqui, essa aqui, se eu não estou enganado, é a única visão da Bíblia Sagrada onde dois seres com asas aparecem. Porque sempre que aparecia um anjo na Bíblia não era com asas, era um homem igual a mim, por exemplo, numa teofania. Esses seres com asas aí, aqui, e as asas eram de cegonha, porque segundo o Pentateuco, a cegonha também era um animal impuro, mas capaz de voar por longas distâncias, carregando peso. Então a impureza desse animal veio pegar a impureza que estava dentro do cesto e levar para o lugar da impureza, que era Sinar ou a Babilônia. E o peso de chumbo sobre esse cesto quer dizer que Deus tem controle sobre o pecado e sobre a maldade. Olha que interessante. Aqui nós vimos que o pecado, a maldade, a iniquidade do homem foram retirados do meio do povo de Deus e levados para o lugar dela. Nós estamos vivendo aí um período de carnaval onde você não precisa ir lá para você saber o que acontece. A gente sabe que é muita droga, a gente sabe que é muito adultério, homossexualismo, satanismo e tudo que não provém do Senhor. Inclusive esse ano agora a igreja cristã, a família, o conservadorismo está sendo diretamente atacado por uma das escolas de samba.
E o Senhor Jesus já disse que seria assim, que se eles odeiam ao Senhor Jesus, eles também nos odiariam. Mas isso parece desesperançoso, parece algo terrível, mas o pecado, ele não está correndo da forma que ele quer. Ele só vai até onde permitir. E agora, aqui no segundo texto que eu disse que leria, é aqui Apocalipse 18, que diz assim, ó: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda, e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, eu poderia ler o texto aqui, que fala que a grande Babilônia caiu com apenas uma hora, que Deus destruiu completamente. Isso aqui fala do julgamento final, do período lá da grande tribulação, onde Deus vai destruir o sistema religioso, onde Deus vai destruir as afrontas ao povo de Deus. E eu quero fazer menção também lá de Tessalonicenses, acho capítulo 2, versículo 7, se não me falha a memória, 2 Tessalonicenses, que fala que existe algo que detém o espírito do iníquo, o anticristo, para que ele não se manifeste ainda. E da mesma forma que aqui no livro de Zacarias, Deus colocou um peso de chumbo sobre esse grande Éfa, aprisionando a mulher, que é aqui, o verso 8, essa é a impiedade, essa é o pecado, essa é a iniquidade, essa aqui é o mal. Da mesma forma que Deus está mostrando aqui que está aprisionado, da mesma forma que lá em Apocalipse ele já diz que vai destruir a grande Babilônia, o pecado, a iniquidade, o sistema religioso, de quem prega com os lábios, mas não vive com o coração, de quem canta, de quem serve, de quem está na igreja, de quem está dentro da religião, mas não está dentro do evangelho. Em Apocalipse ele diz assim, ó: sai dela. Eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso fazer parte de conjuntos, eu posso ensinar, eu posso fazer absolutamente qualquer coisa dentro da igreja e não estar na presença de Deus. As pessoas que assim procedem hoje, e são muitas, elas serão destruídas junto com a grande Babilônia. Elas estão dentro da grande Babilônia. E se você tem vivido uma vida assim, ou está no meio de pessoas que têm vivido uma vida assim, a Bíblia nos orienta: sai dela, povo meu. Saia fora de tudo que possa te impedir de entrar no céu. E ó, o julgamento foi entre a terra e o céu, que quer dizer que o julgamento será público. Será público, a condenação eterna será pública. Mas, para quem estiver aqui com o nome escrito no livro da vida, a exaltação e a honra também serão públicos. Então eu quero ficar aqui com você com esse momento de sabedoria nessa noite. Eu quero convidar você a não se corromper na terra de Sinar, a grande Babilônia, aqui na capital da impiedade, do pecado, da frieza espiritual. Entregue seu caminho ao Senhor a cada dia, arrependa-se de seus pecados, medite na palavra, pois Deus tem um futuro de esperança, de paz e de gozo para você. Amém? Esse foi o nosso momento de sabedoria. Uma boa noite. Paz do Senhor.